só um bacharelzinho. Mas é mestre, né? Esse Francisópolis não é fácil. O problema é sucedê-lo, né? Depois de tantas palestras bonitas aí que ele tem, aí a gente fica assim meio tremendo nas bases, sabe? Assim, mas rapaz, o que eu vou falar? Esse homem fala tudo e fala bastante. Não tem miséria não. Eu tô assim. Se deixar eu falo a noite inteira e o dia. Só agora ele já começou a fazer a minha palestra já. Ah, é? Porque o texto que ele leu, um versículo já era o texto básico meu, tá? Então, nós não combinamos, tá? Não foi combinado, foi um negócio que aconteceu, tá? Então, acho que Deus está trabalhando de todos os lados aí para pegar a gente. Na verdade, o nosso texto de hoje é um texto. Ontem nós fizemos uma apostila e até eu pensei que a nossa apostila ia sobrar, né? E quando foi 5 horas da tarde, acabou a apostila. Também eu tentei não enrolar, né? Eu tentei não enrolar porque eu fiquei preocupado com o tempo, preocupado com uma coisa e com outra, mas deu certinho. Então, ontem à noite, nós organizamos umas transparências, aí nossa assessora aí para isso. Então, nós organizamos as transparências, com a ajuda da minha assessora particular, e aí nós temos as transparências para... Transparência não, né? Quando é que eu vou aprender isso? Os slides, os nossos slides aí para a gente poder acompanhar melhor. Quero dizer, em primeiro lugar, que esta palestra é uma palestra que está adaptada de uma palestra, em parte de uma palestra do Santo Roberto Brasileiro, né? Reverendo Roberto Brasileiro, que fez uma palestra muito boa, empolgou muito a gente, eu fiquei muito, gostei demais, e aí nós resolvemos adaptá-la para o nosso curso, especialmente para essa manhã aqui também. Ele falou sobre a didática de Cristo, ensinando como Jesus ensinou. É uma coisa maravilhosa, irmãos, porque nós estamos dentro do curso de educação cristã e estamos procurando saber como é que a gente ensina, como é que o mestre dos mestres nos ensinou. Então, nós tem esse texto de Romanos, que é o versículo 7, que já foi lido, mas eu vou ler novamente, e diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É um dos relatos dos dons que a gente vê na Bíblia, né? E neste relato nós vemos bem claro a parte do ensino. Mas se você for, vá um pouquinho na frente e abra lá em Efésios 4. Efésios 4, nós não vamos falar sobre Efésios 4, mas nós vamos ler o texto apenas. Efésios 4, versículos 11 e 12. Olha aí quando também Paulo fala aos Efésios, já outra igreja, ele fala também sobre os dons. Versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se a gente pensar, olhar bem direitinho o versículo 11, nós notamos que todos aqueles dons estão relacionados
relacionados com o ensino, com a capacitação do povo de Deus, da igreja de Deus, para servir melhor a Deus. Então, veja como são as coisas, como a educação cristã, quando a gente começa a focar e tentar descobrir o que a Bíblia fala sobre a educação cristã, veja como que a educação cristã está enfranhada na palavra de Deus para edificar, para fortalecer, para fazer com que o crente seja um crente forte, como o reverendo acabou de falar. É importante que nós estejamos bem preparados para a vida. Então, deu seu negócio. meu negocinho aqui, ligando, porque senão não funciona. Então, a didática de Cristo é um dos problemas que a gente tem na escola em geral. As nossas pedagogas que tem por aí sabem, é a didática. Muitas vezes a gente encontra pessoas que sabem muito, concorda? Tem pessoas muito boas em conhecimento, mas não tem a didática para ensinar. Então a didática a gente vai sempre aprendendo. Na escola, quando o professor não consegue ter didática boa, logo dá crise, tá? Logo dá problema, logo o aluno reclama para a coordenadora, reclama para a direção, fica aquela confusão toda, porque às vezes o professor, aí tem horas que ele fala assim, mas ele sabe muito, mas ele não sabe passar para nós. Então, como é que Jesus ensinava? Qual era a didática do Senhor Jesus? E quando nós, como cristãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos como que Jesus ensinava, nós, até os que somos profissionais de educação também, aprendemos muito com isso, e todos os outros. Muito bem. Então, introduzindo o nosso assunto, ali tem uma citação: a educação cristã é o que de melhor podemos oferecer ao discípulo de Cristo, de qualquer idade, ao novo convertido e à equipe de cooperadores na obra de Deus. Então, a todo mundo, a educação cristã é algo de melhor que a gente pode oferecer. Muito bem. O nosso texto, o contexto do nosso texto principal, aqui citado pelo apóstolo Paulo, é orientando os crentes com relação aos dons. E nesse texto nós vemos que ele tem 7 dons, e dentre esses 7 dons nós encontramos o ensinar, que de acordo com o original, quer dizer docente, aquele que ensina, dar ensino, instruir, né? Então, este assunto é o que está exatamente no versículo 7, e aí contextualizando também com Efésios, que nós acabamos de ver. Bom, então, a didática de Cristo, ensinando como Jesus ensinou. Ensinando como Jesus ensinou, nós vemos Jesus ensinava com autoridade. Uma das coisas importantes que a gente tem que saber é que temos que ensinar com autoridade. O Senhor Jesus mostra isso. Temos escolhido os professores de escola dominical, agora passando para o nosso contexto, professores de educação cristã com autoridade. Aí você fala assim, mas então eu quero um professor que tenha um chicote na mão e uma régua na mão, é isso que é autoridade? Antigamente meu pai falava que quando ele não aprendia, ele levava umas negócios chamados palmatória, que vocês não conhecem, né? Você levou? Você não levou nenhum, não? Então, meu pai uma vez falou assim, estava lá numa sala de matemática, a professora muito simpática, e aí estava dando aula de matemática. E aí o que acontece? Havia uma menininha bonitinha que ele era interessado por ela, né? Sempre tem isso nas salas de aula, né? Aquelas menininhas bonitinhas que os camaradas ficam de olho nela. E aí aquela menininha tinha dificuldade com
matemática. E a professora então foi cobrar a matemática e com a palmatória na mão. Então falou para um, falou para outro, todo mundo certinho. Mas chegou naquela menininha, então ela não conseguiu. Naquela época era federal, né? Tinha que aprender na palmatória. Ela não conseguiu a matemática. Vocês lembram da época que vocês tinham que recitar a tabuada certinho? Então, aí ela não conseguiu respondeu errado. Aí a professora pegou e falou assim: ô Matusa, meu pai chamava Matusalém. Matusa, vem cá, pega a palmatória aqui. Você que vai aplicar a palmatória na sua colega. Viu que pedagogia, que didática legal? Então, aí ele, simpático por ela, né? Bateu assim, meio leve. E a professora sentiu que foi leve. Aí a professora falou assim: não, Matheus, é assim, ó, daqui. Pegou aqui, deu na mão dele assim para rachar. É assim que você tem que dar. Então, era essa a didática. Era essa o que alguns chamavam de autoridade. Mas é essa a autoridade. Jesus fazia isso. Jesus ensinava a pessoa na marra, assim, para aprender na marra. Hoje pode fazer isso, os professores aí podem fazer. Hoje não pode nem pegar no braço da criança, né? Os professores hoje não podem nem pegar no braço da criança que já está dando B.O. Pegou no braço da criança, né? Já dá B.O., vai para a delegacia, vai ser processado. Então você imagina quantos processos iam ter naquela época, né? Então, muitos têm conhecimento das técnicas pedagógicas, até do assunto, mas tem autoridade. A autoridade que nós devemos ver é se a pessoa tem vida, se a pessoa tem testemunho de vida. É esse ponto que a gente gostaria de ver. Versículos Mateus 7, 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Não mostra que Jesus estava batendo em ninguém quando ele estava terminando o sermão do monte. Ele falou todo o sermão do monte, e quando chega no final, as pessoas estavam com a boca aberta, as pessoas estavam encantadas com a palavra do Senhor Jesus, porque ele falava com autoridade dele saber o que estava fazendo, e as pessoas comparavam ele com os escribas e fariseus que falavam e não cumpriam, queriam colocar coisa pesada demais em cima do ombro das pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então o Senhor Jesus tinha essa atitude. O início de tudo é a autoridade para alcançar o coração das pessoas. A autoridade não é gritar mais alto, é ter vida que fale sem palavras muitas vezes. O professor que tem vida, que tem amor pelos seus alunos, que tem carinho pelos seus alunos, que tem amizade pelos seus alunos, a hora que ele vai ensinar, ele não precisa de brigar nem nada, porque o aluno gosta, o aluno tem empatia com ele faz uma ligação de aprendizagem, então ele consegue passar aquilo que ele quer, porque o professor o ganhou, e tem um lastro de autoridade, né? Que é o respeito pelo que ele é. João 4, 7 mostra Jesus e a mulher samaritana, e aí a mulher fala assim: dai-me de beber. Versículo 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha aí, Jesus era um homem, era verdadeiramente homem, e Jesus chega e pede à mulher água para beber, mas a mulher estava num contexto que nem os outros samaritanos podiam ter essa liberdade com ela, de pedir, conversar com ela. O judeu não conversava nem com o samaritano homem, quanto mais com a mulher, que era discriminada. E o Senhor Jesus quebra os paradigmas. O Senhor Jesus fala assim: dá-me de beber. E ela mesma se espantou, mas o Senhor tinha autoridade. Havia motivos históricos de inimizade dos judeus com os samaritanos.
Jesus quebra todos os preconceitos, porque tinha autoridade para fazê-lo. Eu preciso encarnar o que creio. Não posso ter receio de falar o que creio. Isso é ter autoridade. A gente tem que falar o que a gente crê. Às vezes a gente, porque fala o que crê, às vezes a gente até tem prejuízos pessoais, mas a gente tem que falar o que crê e responder pelo que fala o que crê, né? Que crê. E também ter uma vida que demonstre autoridade, porque as pessoas possam crer no que a gente fala, né? Quando a gente fala certas coisas, as pessoas querem ver se acontece, e aí tem que ver, tem que acontecer, porque se não acontecer, não estou falando de profetada, tá? Estou falando de vida, tá? Então às vezes a gente fala assim, olha, tem que funcionar assim. Se não funcionar assim, tem as consequências. Se não funcionou, aí a consequência vem. Aí a pessoa fala, é mesmo, porque tem gente que testa, né? Até aluno às vezes testa. O aluno testa, o aluno é um testador do professor. Coloca um professor novo numa sala, depois que começou o semestre, lá no meio do semestre você vê o que acontece. Temos um professor, às vezes um professor bom, o professor precisa ter uma licença ou sai e vai embora, aí a gente coloca outro, aí os alunos começam a testar para ver se aquele professor vai dar certo. Pastor Marcos, diga. Uma fala de uma amiga minha que ela fala assim, que o aluno sabe que o professor é a autoridade na sala, só que ele vai testar para ver se o professor tem certeza disso. Exatamente. E outra coisa, quando a gente não tem cuidado como professor, a gente perde a autoridade, né? Porque se a gente lê a ficha, ó, nós vamos proceder assim, tudo bem? Aquele negócio que os pedagogos falam que é um acordo, né? Faz um acordo lá, uma combinação com os alunos. Ó, a nossa sala vai ser assim: a hora que vocês precisarem de falar, vocês levantem a mão e falem. Aí você está lá falando, o cara grita lá no meio, aí você deixa passar. Aí o outro grita lá, você deixa passar. Você perdeu a autoridade. Na primeira vez que o cara levanta e quebra a regra, você já chama ele no parafuso, já parafusa ele, já fala assim: qual foi o combinado? Combinado é você levantar a mão. Cada professor faz o que acha que deve, mas aí ele vai perder a autoridade ou ganhar a autoridade. Então, o mestre, o professor de escola dominical também tem que ser assim. Na escola dominical é bem menor a crise, né? O tempo é menor também, mas não quer dizer que não vai ter problema também. Mas também, se o professor que for dar aula na escola dominical não tiver autoridade moral, ele também está derrubado. Você vê que agora mesmo estão querendo derrubar o pessoal lá da CPI, porque não tem autoridade. Tem autoridade? Quem está processado para julgar os outros? Não tem. Então está errado. Está errado. Se eu sou processado, aí eu venho vir dar uma aula para vocês de direito, já pensou que coisa feia? Então não adianta. Então a gente tem que pensar nisso. O professor tem que ter autoridade moral para poder enfrentar a sala. Por isso que não é fácil ser professor. Por isso que o professor devia ser uma das peças mais importantes da engrenagem toda, né? E realmente é a peça mais importante, só que às vezes não tem o reconhecimento necessário. Então o Senhor Jesus, ele ensinava com autoridade, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas ensinavam por ensinar, eles não tinham, parece que, muito compromisso. Eles queriam colocar um monte de carga em cima das pessoas: ó, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro. Aí quando na fé a pessoa estava lá cumprindo a promessa do escriba, e aí ele via o escriba fazendo tudo aquilo que não é, que ele tinha falado que não era para fazer. Pronto, acabou, desmoralizou. E aí vai pela força, né?
aí vai pela força, e a força não resolve nada. Vocês podem falar, tá? Porque é uma escola dominical, é um final de curso, mas é também a escola dominical. Bom, a outra coisa aqui a didática de Cristo, ensinando como Jesus ensinou. Jesus ensinava com compaixão. Isso é importante para a gente pensar também. Olha aí, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Muitas horas o Senhor Jesus não estava descansado, não tinha dormido um sono gostoso, não estava nem muito bem alimentado em alguns momentos, mas a multidão se aproximava e precisava dele falar alguma coisa. E os discípulos dele falavam assim: mestre, deixa esse povão aí está perturbando demais, esse povão, sempre o senhor vai ter esse povão atrás do senhor, deixa eles aí, vamos descansar. O Senhor Jesus: não, eu fui enviado para eles, eu fui enviado para falar para eles. Era a compaixão de Jesus. E será que nós, como professores de escola dominical, professores de educação cristã, nós temos que ter também compaixão pelos nossos alunos? A palavra de Deus mostra que muitas vezes tem pessoas que não sabem nem qual que é o lado direito e o lado esquerdo, né? Então, não sabem para onde vai, estão vazios, estão sem rumo na história dessa vida. Então, o professor de escola dominical tem que se colocar no lugar dessas pessoas, no lugar do aluno mais difícil, no lugar do aluno mais complicado, né? Para poder ter misericórdia dele. Falar assim: puxa vida, esse meu aluno, por que ele é assim? E se a gente for puxar a capivara do aluno, a gente vai bater em muitos lugares que a gente gostaria de chegar, e a gente vai chorar junto com eles às vezes. Tem alunos que têm história que a gente jamais imagina. Tem alunos pequenos que passam por problemas que a gente jamais sonha passar. Mas quem sabe os professores dos nossos filhos sabem de muitas coisas. Já teve casos da gente ouvir, não da escola dominical, graças a Deus, porque é também um menor tempo, né? Mas já teve casos a gente chegar ao aluno todo tristezinho e o professor chegar e falar assim: o que está acontecendo com você hoje? Por que você está assim? Aí ele falou assim: meu pai brigou com minha mãe, meu pai deu um tapa na minha mãe, e agora eu estou preocupado se meu pai vai embora, se minha mãe vai embora. Você já imaginou o que é isso para uma criança de 5, 6 anos? Você já pensou o chão dela como se abriu e como se arrebentou? Você acha que aquela criança vai ter condições de estudar matemática naquele dia? Vai ter condições de fazer uma redação? Se ele fizer uma redação, vai fazer uma redação da história dele. Às vezes a gente manda as crianças fazendo desenho, e aí a gente fica doido quando a gente vê os desenhos. Que eles contam nos desenhos um monte de absurdos que acontecem na vida. Então, estamos numa época ainda mais que precisamos ter mais compaixão. Quando nós começamos o ano letivo desse ano, a nossa recomendação para os nossos professores era: olha, tenha cuidado com eles estão arrebentados. Eles passaram por um monte de problemas durante esse ano, os nossos alunos. Nós sabemos de casos de famílias destroçadas, de perdas familiares, de violência, de coisas que aconteceram. Isso não é aqui, é todo o Brasil todo, o mundo todo aconteceu isso, né? Então, vamos ter um pouco, vamos caminhar um pouco mais com eles. O que é isso? Compaixão.
que nós aprendemos isso? Com o mestre dos mestres. Para que serve isso? Para a escola dominical? Só? Não, para qualquer momento da nossa vida como educadores cristãos. O outro que está do outro lado, a gente não sabe como é que ele está, a gente não sabe o que ele precisa. Nós sabemos que precisamos ter compaixão muitas vezes por muitos que estão sofrendo. Ele sentia o que ensinava, ele sentia a miséria do outro, ele sabia que o outro não tinha o conhecimento necessário para sobreviver àquela situação. Hoje tem faltado paixão ao ensinar, muitas vezes. Muitas vezes a gente se esquece dessa paixão e da compaixão, né? Não devemos ensinar por mera obrigação ou porque nos colocaram na posição de professor. Como eu disse ontem, né? Às vezes o conselho tem uma dificuldade tremenda para fazer um quadro de professores de escola dominical, porque falta gente numa sala, falta para outra, né? E a gente tem até que pedir a Deus que Deus mande gente da sua seara, como sempre temos que fazer, mas aí a gente coloca alguém que a gente não teria condição de colocar outro, porque não tem outro para colocar, mas é dificuldade para aquele que vai enfrentar a sala, porque às vezes não está preparado para encontrar o aluno que está lá com seus problemas, com as suas dificuldades, que tem que ser supridas pela palavra de Deus através de alguém que possa ensinar. Então, não devemos ensinar apenas por uma mera obrigação. Precisamos falar com profundo amor, né? Devemos evidenciar amor pelos nossos alunos. Na hora difícil, a gente às vezes não gosta de alunos difíceis. E eu sempre penso que aluno difícil é um marketing para qualquer organização. Se vier um aluno difícil para a escola dominical e nós conseguirmos trabalhar ele e melhorar ele, reformar ele, a família toda vai vir para a igreja e muitos outros virão para a igreja, porque eu vou falar assim: o que fizeram com aquele camarada, eu quero que faça comigo também, eu quero que, né? Se a gente consegue resolver o problema de um aluno na escola regular, né? Nós, como os professores, trabalhando na sala, não é fácil enfrentar lá 20, 30 alunos e dentre eles 2, 3 difíceis. Mas esses difíceis, se a gente consegue colocá-los alinhá-los com a vida, os pais vão chegar e falar assim, e graças a Deus muitos já chegaram e falaram assim: o que é que vocês fizeram com o nosso filho? Não, por quê? A gente fica até assustado, assim, mas o nosso filho mudou. A gente às vezes nem sabe direito o que fez, mas a nossa dependência de Deus e a ação de Deus nos ajudando, nos orientando, a nossa equipe toda, então faz coisas maravilhosas e as pessoas começam a falar: puxa vida, olha que fruto que deu. Acham que a gente é o fim da picada, né? Porque, puxa vida, essa escola fez tudo isso, mas a escola dominical também tem que fazer. A educação cristã também tem que fazer, né? Essas experiências que a gente tem na igreja também tem crianças difíceis, sabia? E sabia que das crianças difíceis que estão na escola regular, vários deles são da igreja? É ou não é? Ou vou deixar eu mentir sozinho? Tem mais uma professora. Por experiência, às vezes turma, você fala assim: não, aquele ali que dá trabalho, agora você vai descobrir, filho de pastor, principalmente pastor e presbítero é complicado. Tô brincando. Mas não é a questão de. Mas é porque às vezes a gente percebe que a gente também põe uma expectativa maior do que Exato. Então, daquele você não esperava dar trabalho, né? Dos outros podia
Então nós precisamos ter o educador, ele sempre é mais experiente do que o aluno, né? Não é? Nunca se coloca um educador para dar aula para criança mais novo do que a criança, né? Que tá sendo, então, sempre nós somos mais experientes em idade, justamente para que a gente possa entender melhor o outro, né? Para que a gente possa ter compaixão, ter andado mais milhas do que o outro. Então, eu já andei mais, então eu já conheci mais, eu já sei mais, então eu posso dar um pouquinho mais. Então, é importante que a gente tenha na nossa vida de educador cristão compaixão, né? Como Jesus ensinou, ele ensinou com compaixão. Nossos alunos da escola dominical também têm suas dores, seus desafios, suas fraquezas. Jesus, em João 13:1, diz: Jesus amou os seus discípulos até o fim. E nós sabemos que os discípulos de Jesus não eram nada legais assim, muitas vezes, né? Lembre-se que Jesus inclusive lavou os pés do próprio Judas, né? Do próprio camarada. E olha como que Jesus, por isso que quando as pessoas começam a estudar Jesus, o cabra que é ateu, ele se converte, porque ele não acha em lugar nenhum uma pessoa que diz que conhece o ser humano, que sabe o que o ser humano está pensando. Jesus sabia que ia ser traído, Jesus sabia que era Judas. Agora Jesus pega, antes de ser traído, ele lava os pés do incircunciso ali, né? De Judas. Então isso daí arrebenta com as filosofias humanas, com a psicologia humana, porque a ideia seria: não, vou eliminar esse cabra logo. Não, Jesus não. Jesus, ele sabe da sua missão, ele sabe o que ele tinha que fazer, e ele tem compaixão com seus discípulos até o último, né? Pastor, Diga. Pois não. se ensinar com compaixão, às vezes, nós que estamos na igreja mais velha, né, às vezes a gente acha que o aluno, principalmente a criança, o adolescente, já tem que estar, entendeu? Poxa, esse menino está lá desde quando ele está aprendendo a vida, não entendeu certas coisas ainda, né? Mas a gente às vezes esquece que a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? E o próprio, que nós temos uma luta dentro de nós, né? Eu estava falando com a minha filha essa semana, e a menina dela vai fazer 10 anos, e ela já tem uma luta interior, no sentido assim, que ela é muito pecadora e que Deus não vai, né? Como que Deus vai amar ela daquele jeito que ela é pecadora, né? E eu acredito assim, a minha filha tem ensinado, ela é uma menina que a criança vai na igreja desde que nasceu, de antes de nascer, mas ela tem essa luta. O homem, né, o velho homem lutando contra, né, o novo homem. Então a gente, como professor também, eu acho assim, está muito importante, porque às vezes a gente pensa, muitos professores de criança, às vezes, né, eu não quero mais dar aula para criança que eu estou ficando obsoleto, só cuidar de criança. E não é verdade. Quando você estuda para dar aula para criança, você dedica mesmo, você vai ver que você aprende muito também, né? E eu acredito assim, já fazem mais de 30 e tantos anos que eu dou aula para criança na igreja e secular também. Mas nos últimos tempos eu tenho visto o aprendizado, eu tenho tido um aprendizado maior de como trabalhar com as crianças, porque eu tenho visto olhado mais por esse ângulo aí de pensar. Ela tem uma luta interior, ela é criança, mas ela tem. O velho homem dela está ali, né? A gente pensa que a gente às vezes trata a criança ou o aluno, que às vezes não é nem a criança, já é um jovem, né, como a gente. A gente nivela, em todas as situações, muita gente nivela os outros para a gente, né? Do jeito que a
gente faz, a gente quer que ele faça. Mas não é. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E como é que eu agiria se eu estivesse nessa situação? E às vezes a gente nem conhece o nosso aluno, porque outra coisa importante é conhecer o nosso aluno, né? Então a gente vai conhecer o aluno, a gente vai descobrir problemas graves na vida dele, na família dele, nos problemas que ele tem, problemas que a gente fala assim, se a gente estivesse vivendo aqueles problemas, talvez ele seria pior do que aquele aluno. Às vezes é assim, porque os problemas dos alunos às vezes são tão grandes. Uma vez nós recebemos um aluno que não queria nada com a escola e já estava desistindo e começou a chorar, aluno de segundo, terceiro ano do ensino médio, e aí depois fomos descobrir o aluno grandão, filho de pai rico, 2, 3 fazendas que o pai tinha, e o filho chorando. E sabe o que ele estava falando? Assim, olha, professor, é o seguinte, a professora falou, o que está faltando para você, meu filho? O que está faltando? Menino, altão, bonitão, matinho. Aí falou assim, meu pai me dá tudo, não está faltando nada. Meu pai me dá tudo. Tudo que eu precisar, ele me dá. Dá muito mais do que eu preciso. Mas ele não dá a sua presença para mim. Ele não me dá um tempinho dele. Isso bateu no coração do guri. Isso arrebentou com o guri. E o guri despeja isso dentro da escola. Às vezes até inconscientemente. Agora, se eu não tenho compaixão com um cabra desse, eu jogo ele fora, acabo com ele vai fazer uma besteira às vezes. Então, não, fica, a escola, aqui é a escola dominical, até às 11. Eu estava trabalhando na escola e tinha uma turma de 8º ano, que era a turma difícil da escola inteira. Um grupo, assim, parece que toda a turma ali era muito difícil. E aí, uma das coordenadoras falou assim para mim, mas você sabe que ali naquela turma tem pelo menos uns 7 alunos em que os pais passaram por processos de divórcio. Nesses últimos 2 anos, tem uns 7 ali que passaram pelo processo de divórcio.
Não é, exato. E isso daí não deixa de ser também compaixão, né? Quando a gente vai além, quando a gente atende uma expectativa que a gente descobre, porque a gente já teve compaixão pelo primeiro ali, pela ponta que está nas nossas mãos, né? Muito bem. Não importa o que os outros façam conosco, como professores, temos que amá-los, e isso é compaixão. Marcos 6:31, Jesus, cansado com seus discípulos, procurava um lugar para descansar. No versículo 34, quando desembarcou, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, né? Quer dizer, Jesus sentiu que precisava de ajudar. E nós às vezes temos coragem de ir um pouquinho além, de sacrificar um pouquinho a gente para poder resgatar uma vida, né? Ensinar é viver. Somos professores para toda a vida, ainda que não tenhamos uma sala de aula na escola dominical. Cada membro da igreja é um professor na sua vida, né? Na verdade, eu não passei não. Cada um de nós está ensinando a cada momento da nossa vida. Nós estamos ensinando ou desensinando alguma coisa, né? Então é bom que a gente sempre pense nisso. Quando assumimos a sala de escola dominical, precisamos amar os nossos alunos. O jovem rico, Marcos 10, jovem rico, versículo 21, Jesus, fitando-o, diz a palavra, amou. Jesus olha no olho, né? Então, às vezes o segredo de tudo isso é o amor. Jesus olha no olho do camarada e ama profundamente aquela vida, porque ele se compadece dele. Puxa vida, esse menino tem tudo, mas não tem nada. Esse menino tem tudo, mas não está pensando nada. E quantos nós temos nos nossos dias assim? O filho pródigo foi amado pelo pai também, o simbolismo do que Deus faz conosco na sua volta, arrependido e arrebentado também pelo pecado. Quantos alunos nossos estão humilhados, arrebentados pelo pecado? Quantos alunos nossos estão sem sentido, sem saber para onde vão, sem referência familiar, paterna, né? Do ponto de vista da escola secular. Da igreja é um pouco mais diferente, porque o nosso público todo já está dentro da igreja, mas a gente tem que educar com compaixão também, né? É uma realidade que a gente não pode esquecer. Mas também Jesus conhecia a realidade humana, a realidade da natureza humana. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, né? O Senhor Jesus, ele não é uma peça fora do sistema. Jesus é um Senhor que, além de ser verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Passou pelas nossas lutas, tabernaculou conosco, diz a palavra, né? Então ele viveu conosco, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Ele passou o frio, passou fome, passou escassez de uma coisa, de outra, não tinha um travesseiro para dormir. Então ele sabe o que é padecer. Então isso eu gosto de colocar essa parte também, quando a pessoa está sofrendo na vida. E às vezes a gente pensa que só a gente que sofre na vida. O aluno às vezes pensa que só ele que está pagando o pato na vida toda. Todo mundo vai, né? Eu falo assim, calma, não é só você. O Senhor Jesus também passou por isso. E quando a gente tem a oportunidade, a gente dá testemunhos da nossa vida ou de alguma coisa que a gente se conheça, né? João 11, família amada que Jesus tinha lá em Betânia, que lhe dava apoio, Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos que lhe davam apoio. No momento, um é perdido, um morre, né?
E o Senhor Jesus nem consegue chegar no tempo certo para poder atender o seu amigo, né? Quando uma pessoa muito querida nossa, muito importante para nós, morre, o que a gente faz? A gente faz tudo para chegar lá. O Senhor Jesus era o pastor supremo e não conseguiu chegar no tempo. Quando ele chegou, já estava enterrado. Mas também tinha um propósito por trás de tudo isso, né? Então, quando Marta chega e fala a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Essa é a natureza humana, ingrata, né? Não é necessário. A natureza nossa sempre é ingrata. Quer dizer, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, será que só o médico resolve o problema do doente? Quantas pessoas que não resistem e morrem com um monte de médicos junto deles, um monte de pastores às vezes junto deles. Então, a gente às vezes não consegue pensar assim. Jesus estava sujeito à crítica e não revidava. Maria, no versículo 32, também critica a ausência de Jesus. Note que logo a seguir, no versículo 35, Jesus chora, mostrando que ele estava sintonizado com a natureza humana. Jesus, como Senhor, vou chorar não. Para que chorar? Vou demonstrar fraqueza? No mundo de hoje, as pessoas têm um medo danado de demonstrar fraqueza, acham que todo mundo tem que ser poderoso, e às vezes quando a gente demonstra fraqueza é que a gente fica maior, É o que Jesus fez. Jesus chega lá, chora, porque vê, ele sente, e os propósitos de Deus também para mostrar que ele era gente como nós. Se Jesus fosse um camarada que fosse patrolando tudo, não tivesse sentimento nenhum, como é que nós íamos falar que ele entende o nosso sofrimento, o nosso choro? Mas não, o Senhor Jesus, ele conhecia a realidade da natureza humana. Mesmo ele sabendo que daqui a pouco ele ia fazer Lázaro se levantar, mas ele chora, Ele chora para mostrar que ele tinha sentimento pelo seu amigo que tinha partido, mas ele ao mesmo tempo tomou atitude para trazer o seu amigo de volta, demonstrando que ele é verdadeiramente Deus também. Precisamos conhecer os nossos alunos, precisamos conhecer a casa dos nossos alunos. Na escola dominical, que é mais próxima de nós, que é especialmente o nosso curso, nós precisamos de conhecer mais os nossos alunos. Primeiro que nós temos menos alunos, não tem nenhuma sala de escola dominical aí que tenha 50 alunos, 40 alunos, então tem menos alunos. Então cada professor tem que procurar conhecer um pouco mais o seu aluno, conhecer a sua família, fazer, quem sabe um dia, uma visita na casa do seu aluno. Isso daí pode dar um monte de coisas, de recursos, de material, para que a gente possa trabalhar melhor, inclusive para que a igreja se envolva mais. Há pais que às vezes, eu acho que aqui não tem, mas há pais que às vezes passam ali e deixam o filho na frente da igreja. Quantas vezes eu já vi isso? Olha, vou deixar aqui uma vez, uma menina ficou presa lá dentro da igreja de Santiago, porque o pai e a mãe mandou o filho e esqueceu de buscar, Aí depois a menina foi lá para dentro e dormiu. Aí quando eu cheguei em casa, alguém ligou: tem uma menina aqui dentro da igreja, vive por causa do vidro. Já pensou? E nós vamos soltar a menina lá porque a mãe foi procurar. Nós temos gente assim, e não é novidade não, isso aí é pouco tempo. Então você imagina como que está o cuidado que muitos têm com seus próprios filhos, Então, se a gente vai e conhece a casa daquela pessoa, a gente vai ver os problemas que eles têm, as alegrias, os desafios, Aí vamos tentar
tentar trabalhar isso. Vamos tentar criar alguma coisa que possa suprir essa necessidade das pessoas. Diga. Pois não. Assim, eu penso também que Jesus chorou na situação de Lázaro, porque viu a vulnerabilidade que o pecado traz na vida da pessoa, né? Porque se não houvesse pecado, não haveria morte, né? Então, Jesus chorou por conta do pecado. Eu acredito assim, que a gente chora muito pouco por causa do pecado. Às vezes até no meio da igreja, no seio da igreja, a gente tem que chorar por causa do pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado do outro. Se o aluno não está entendendo, é porque tem alguma coisa que está ainda cegando ele de entender, né? Como eu trabalhei esses últimos tempos na missão, a gente via assim, a cegueira das pessoas tão grande de entender a palavra, né? De entender o que estava tão claro para nós, mas para ele ainda não estava claro, né? Isso trazia aquela, eu já falei no dia que trazia uma angústia, né? Como que ele não está entendendo, como que ele não está enxergando, né? A gente às vezes pensa assim, né, com o nosso aluno, a gente acha que ele tem que entender como a gente entende, né? Eu penso assim, então aquilo causava no nosso coração, né, uma dor, uma tristeza e até choro mesmo, né? Porque você tem que, poxa vida, né? Por que ele não consegue chegar a esse conhecimento? Então eu entrava ali uma atitude também de orar, né? De oração. E a gente querer que o outro entenda o que a gente está entendendo, que conheça a Deus como a gente conhece, né? Então eu acho que quando Jesus chorou por Lázaro, ele chorou por causa do que o pecado causou. É a própria natureza pecaminosa do homem que o leva à morte por causa do pecado. Vamos para frente. Jesus tinha como objetivo a transformação de seus alunos, né? E é bom que a gente vê o que nós temos como objetivo ao darmos aulas de escola dominical. Nós queremos transformá-los em cidadãos dos céus, nós queremos transformá-los em pessoas melhores, nós queremos transformá-los em pessoas que sejam sustentáculos não só da igreja, mas da sociedade, né? Porque a igreja é uma partezinha da nossa sociedade. Se nós tivermos uma igreja forte, uma igreja bem estabelecida, nós vamos também ter uma sociedade melhor. Então Jesus se preocupava com os seus discípulos, com os seus alunos. Ele disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele transforma o pescador em pastor, em pescador de gente. Coração e mente precisam ser trabalhados para que a língua seja abençoadora, né? Também. Então, o que Jesus fazia? Ele transformava as pessoas, transformava os seus alunos, transformava os seus corações, as suas mentes, para que a língua deles pudesse chegar longe e ser uma abençoadora na vida de muitos. Nossos alunos deverão se tornar também abençoadores de outros. Hoje nós estamos aqui, é a nossa geração. Daqui a 50 anos, né? Daqui a 50 anos a gente não estará, muitos não estaremos mais aqui, né? Então, o que acontece? Eu sempre fico imaginando o tempo, quando eu vejo aquela foto que nós tiramos, que está lá no seu gabinete, né? Tem uma foto nossa lá, da igreja, com um monte de gente. É uma foto clássica, vamos chamar como o Maranhão diz, foto clássica. Então, a foto clássica está lá. Mas quando eu examino aquela foto, eu fico vendo ali quantos que já... E temos que a gente nem lembra mais da pessoa, a pessoa já foi. Aí eu falo assim, quando vai ser a minha vez, né? Então, nós vamos para a glória uma hora, mas vai ficar um outro grupo de discípulos nossos, que nós fizemos em nome do Senhor Jesus,
continuar. Como nós também somos sucessores de outros que começaram. Quando Simon chegou no Brasil, ele formou uma igreja lá com 3, 4 pessoas, né? Hoje as igrejas têm espalhado em todo lugar. Simon foi embora, mas a obra continuou, e é assim que funciona. Enquanto Jesus não resolver finalizar tudo, nós temos que lutar com o objetivo de transformar os nossos alunos a pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. Quando lecionamos, precisamos ter a pergunta: onde isso vai mudar as pessoas? Quando você está ensinando, onde isso vai mudar as pessoas que eu estou? O que eu estou ensinando, o que vai ajudar as pessoas a mudar? Quando nós terminarmos esse curso aqui do IBA, o que isso mudou as pessoas? O que isso fez as pessoas que participaram, os alunos que participaram desse curso, serem mais atuantes, mais evangelizadores, mais testemunhas de Cristo, mais programadores da palavra de Deus, né? Mais fiéis, mais dedicados à obra, a apoiar o trabalho do Senhor, né? Então, nós não fazemos as coisas sem sentido, né? Nós fazemos as coisas e nós trabalhamos esperando que lá na frente haja transformação. Jesus também transformava as pessoas com o seu trabalho. Então, precisamos levar os professores e alunos a pensarem na transformação de outras pessoas. Como professores, precisamos fazer história, e não só fazer a diferença, né? Temos que fazer a diferença, mas temos que fazer a história também, continuar com pessoas que sigam o Senhor Jesus de verdade. Ainda tem um pouquinho. Jesus sempre nos ensinou a cooperarmos uns com os outros. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então o Senhor Jesus, nesse momento, ele cura o endemoniado, né? Que estava há muito tempo sem o seu juízo perfeito, e agora o endemoniado fala assim: não, eu quero seguir o Senhor, eu quero caminhar junto com o Senhor. O Senhor Jesus falou assim: não é para vir comigo. Você vai para a sua família, você vai para a sua terra, e você anuncia lá na sua terra tudo o que o Senhor fez por você. O que o Senhor fez por você, fala lá, pode falar. Tem horas que Jesus falou assim: não fala nada. Tem hora que ele fala para falar. Então, o problema dele, né? Ele faz o que ele quer. Então, nesse caso, ele falou assim: vai e anuncia o que o Senhor fez por você. Porque as pessoas conheciam aquele homem, sabiam que aquele homem estava perdido, estava sem condições. Então, o objetivo de Jesus ali era transformar aquela pessoa. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus não permitiu. Jesus mandou o homem liberto ir aos seus, anunciar o que ele fez. Jesus sempre quer gente sendo bênção na vida de gente. Nós estamos aqui não para sermos apenas abençoados, mas para sermos abençoadores de outras pessoas, né? Quando nós estamos aqui apenas para encher a nossa cabeça, encher o nosso cérebro com coisas boas, nós temos que também pensar em sermos abençoadores, na medida que Deus der a oportunidade para nós. Como é que eu vou ser abençoador? Eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou pregador. Você é abençoador nos seus relacionamentos diários com as outras pessoas, na sua vida, com qualquer jeito, até do jeito que você atende o telefone, até do jeito que você responde uma pergunta, até do jeito que você faz uma conversa com alguém. Você pode ser um abençoador se você é transformado pela palavra do Senhor. Então,
importância da transformação, né, que Jesus faz. O reverendo Roberto Brasileiro me colocou, tinha uma ilustração que ele colocou quando ele falou um pouco sobre esse assunto. Ele diz assim: um homem propôs a libertação dos escravos na Inglaterra. O homem que propôs a libertação dos escravos na Inglaterra, ele foi criado por uma ama escrava que era da igreja de John Wesley, e os criava cantando os belos hinos da igreja. Olha aí o que é uma bênção, uma pessoa abençoadora. Era uma ama, cuidava de um camarada, cantando hinos, dando testemunho de cristão. Quando esse homem veio a ser homem, né, ele foi aquele que propôs a libertação dos escravos. Então você viu o resultado do trabalho de uma serva de Deus, com poucas condições, mas com muita influência. A repercussão disso foi longe, né? Então, era uma pessoa que estava fazendo a sua missão, era uma pessoa que estava cumprindo a sua missão. Qual a missão que nós estamos cumprindo como educadores cristãos? Uma outra ainda, está perto de terminar. Jesus sempre trabalhou com o diálogo, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes. Então, o diálogo é uma das coisas mais lindas da sala de aula. Na sala de aula tem que haver diálogo. Muitas vezes a gente, como professor, quer que todo mundo só preste atenção, né, na nossa fala, e a gente tem que repensar isso. Tem que ter um diálogo, tem que ter modificações de atitudes. A didática nossa deve ser uma didática dinâmica, para que a gente possa atender o ser humano como uma pessoa que precisa. Então, quando Jesus conversa lá com o bom samaritano, fala do bom samaritano, e o intérprete da lei quis pôr Jesus à prova e colocou a sua vida, e o bom samaritano coloca a sua vida em risco, gastou tempo com aquela pessoa que estava lá moribundo, machucado, saiu da sua comodidade, gastou dinheiro do seu próprio bolso, assumiu responsabilidade com o que estava machucado, quando outros que eram os que provavam, os que queriam massacrar o Senhor Jesus, passaram de lado, não estavam nem aí. Os religiosos da época. Então, que sejamos os bons samaritanos do nosso tempo também. Quando Jesus estava preparando Pedro, em João 21,15, ele pergunta: amas-me mais do que os outros? Então, Jesus conversa com Pedro. Jesus pergunta para Pedro, o diálogo de Jesus, o mestre. Uma boa aula é quando se deixa uma boa dúvida, né? Diz um pastor antigo, quando a gente dá uma boa aula, é quando a gente deixa uma dúvida na cabeça do aluno pesquisar, né? No nosso tempo é um pouco difícil isso, porque a turma não gosta de pesquisar, só gosta de pesquisar o que às vezes não interessa, mas uma boa aula sempre deve deixar uma pergunta na cabeça do aluno. E a última coisa que tem aqui, não é essa não. A minha transparência comeu uma. Não tem problema, eu tenho ela aqui. Jesus praticava a responsabilidade social também. Mateus 5,7
diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muitos acham que a igreja não pode fazer diferença naquela localidade. Quando Deus nos coloca numa cidade, num bairro, num país, é para que possamos ser agentes de transformação. Ele estará conosco. Então, nós temos que também abrir os olhos para a nossa sociedade que está ao nosso redor. Não é só pensar em nós. A igreja tem que estar junto na hora da crise, na hora dos problemas, né? Então, desde o vizinho que muda-se para perto da casa da gente, né? Chega um vizinho perto da nossa casa, a gente às vezes nem toma conhecimento dele. Hoje, com a correria do mundo, a gente fica dentro da nossa oca mesmo, né? Agora, quando a gente tem uma certa solidariedade, um certo cuidado, a gente vai lá, o vizinho está descendo a mudança, a gente chega lá com um cafezinho, com água fria, com um bolinho, e aí o que o vizinho vai fazer? Puxa vida, que cidade maravilhosa! Ele jamais esperava contar isso naquela cidade. Tudo isso fica marcado na vida da gente. A igreja tem que fazer isso. O povo de Deus tem que fazer essa diferença, né? Esse cuidado com o outro, né? Muitas vezes a gente se esquece. Hoje no nosso país, fazer o social é muito delicado. Nós podíamos ajudar muito mais a nossa pátria como igrejas, e como a igreja presbiteriana historicamente tem feito, mas somos impedidos de fazer isso por causa das próprias leis. As próprias leis não deixam a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, porque quem vai fazer o social termina pagando um preço muito caro e não consegue depois cumprir os compromissos que tem. Então, tem coisas erradas. A própria engrenagem da coisa complica, né? Então, os nossos orfanatos, né? Escolas e internatos. Por que as nossas escolas e internatos fecharam a maior parte do Brasil? Por causa das leis. As leis que são perniciosas para as instituições, infelizmente. Então, nós tínhamos uma escola quase centenária ali em Chapada dos Guimarães, uma fazenda escola, né? Os missionários compraram a terra, transformaram na escola, tinha gado, tinha a parte agrícola, tinha tudo, mas quando a lei mudou, então a criança não pode mais trabalhar no serviço ali, fazer o seu estágio ali na fazenda, ou não pode plantar, não pode fazer mais isso. Aí foi fechando em todo o país. Hoje algumas escolas adventistas ainda têm um trabalho semelhante, parecido, mas já não é igual o que tinha antes. Então, a responsabilidade nossa social, nós temos que ter outras criatividades para atender, mas Jesus mostra que a gente tem que ser misericordioso, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos o de comer. Ele não abandonou o povo após tê-lo ouvido por horas. Então o povo estava lá com fome, ouvindo Jesus há muito tempo, e os discípulos falaram assim: agora despede esse pessoal, porque nós não temos o que dar para eles para comer. O Senhor Jesus falou: não, calma lá, não vou despedir minhas ovelhas. Eles me ouviram até agora, estão com fome, onde eles vão comprar as coisas? Vocês mesmo deem comida para eles. Então Jesus é federal mesmo, né? Então Jesus falou: dá comida para eles. Mas dá comida de quê? O que vocês têm? Nós não temos nada. Nós sabemos só do menino aí que tem uns pãezinhos, uns peixinhos. Não precisa mais, traz para cá. O Senhor Jesus abençoou e distribuiu para aquela multidão 2 vezes. Aconteceu isso. Então, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele supre, mostrando que Ele tem
igrejas as maravilhas do reino de Deus. Qual tem sido o nosso foco e a nossa didática? O que precisamos fazer para nos parecer mais com o nosso Mestre? São perguntas que, como aquele velho pastor disse, vou deixar para a gente tentar responder com as nossas cabeças pensantes aí e a gente poder imitar mais o Senhor Jesus na sua didática, no seu ensino, e que tudo isso redunde em glória ao seu nome. Bom, alguma pergunta, alguma colocação? Senão eu vou orar aqui, você vem orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te damos graças ao Senhor. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão imperfeitos, ó Deus, mas pela Tua graça, o Senhor nos dá a Tua palavra, a Tua orientação, para podermos, ó Pai, andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos como igreja, ó Deus, a sermos melhores, através da educação cristã que o Senhor tem nos proporcionado, através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos, que nós possamos ser, ó Pai, observadores atentos das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, e que esta igreja, este curso, estes irmãos, ó Pai, que têm tido acesso a tudo isso, ó Pai, sejam abençoados e possam ser abençoadores na nossa cidade, na nossa região, onde quer que cada um de nós esteja indo fazer o Teu trabalho. Guarda-nos, ó Pai, abençoa a obra das nossas mãos, dá-nos sabedoria para podermos olhar para os Teus princípios, para a Tua palavra e podermos, ó Deus, caminhar junto com o Senhor para a glória do Teu nome. O nosso tempo é curto, mas o Senhor nos conduzirá a um bom termo, a cada momento da nossa vida, nós temos certeza. Continue, ó Pai, cuidando da Tua igreja, do Teu povo e do nosso curso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então é isso então, irmãos. Então você que vai fazer o